Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e se você curte histórias reais, intensas e que desafiam tudo que a gente pensa sobre a humanidade, segue o podcast e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Começaremos já com um alerta gatilho. Esse episódio contém relatos de violência contra crianças, assassinato e conteúdo psicológico sensível envolvendo menores. O conteúdo pode ser perturbador, então eu recomendo discrição. Hoje a gente continua a série dos Pequenos Monstros, com um caso que choca pela brutalidade e também por quem cometeu o crime. Porque o assassino dessa história não era um adulto, nem um adolescente violento com histórico criminal. Era um menino de óculos, cabelo ruivo e tímido, de apenas 13 anos. Hoje você vai conhecer a história de Eric Smith, o garoto que matou outro menino, apenas porque quis sentir qual era a sensação de tirar uma vida. Eric Smith nasceu em dia 22 de janeiro de 1980, em Savona, uma cidadezinha rural do estado de Nova York. Ele era considerado um menino diferente. Cabelos vermelhos, muitas sardas, usava óculos grandes e era baixinho para sua idade. Desde cedo ele sofria bullying intenso na escola. Era constantemente chamado de aberração, cara de tomate, quatro olhos e até de duende. Sua vida familiar também era difícil. Eric foi diagnosticado com déficit de atenção e tinha um histórico de impulsividade. Seu pai biológico abandonou a mãe antes dele nascer, e a figura paterna que teve era severa e ausente emocionalmente. Eric era descrito como um solitário, frustrado e muito introspectivo. Gostava de ficar sozinho. Tinha dificuldades de socialização e dava sinais de agressividade desde cedo, como machucar animais pequenos e empurrar colegas menores. Só que ninguém imaginava até onde ele poderia chegar. Derek Joseph Robbie era o oposto de Eric. Um garotinho loiro, cheio de vida, com apenas 4 anos, muito querido pela comunidade. Seus pais eram atentos, carinhosos e presentes. No dia 2 de agosto de 1993, a mãe de Derek o deixou andar sozinho pela primeira vez até o acampamento de verão do bairro, que ele ficava apenas 2 quadras da casa dela. Esse trajeto curto se tornaria fatal. Derek encontrou Eric Smith no caminho. E naquele momento, sem nenhum planejamento, Eric decidiu que Derek seria a sua vítima. E seria quem iria pegar toda a sua raiva acumulada. Eric convenceu Derek a sair do caminho e o levou até uma trilha isolada e arborizada. E então, o ataque começou. Ele jogou Derek no chão e começou a estrangulá-lo com as suas próprias mãos. Em seguida, esmagou sua cabeça com pedras grandes com uma violência impressionante. Colocou uma sacola de plástico sobre o rosto da criança. E, num dos detalhes mais chocantes, introduziu uma vara de mais de 60 centímetros no ânus da criança com um gesto claramente sádico. Depois disso, organizou cuidadosamente os pertences de Derek ao lado do corpo. Fez parecer uma cena arrumada, como se estivesse tentando apagar ou controlar o caos que havia causado. E então, foi para a casa da avó como se nada tivesse acontecido. O corpo de Derek foi encontrado no mesmo dia. A comunidade entrou em choque. Eric demonstrou comportamento suspeito já logo nas primeiras horas. Ele aparecia em todos os locais da investigação. Fazia um monte de pergunta, acompanhava tudo de perto, bem interessado. Chegou a perguntar para a polícia se eles achavam que o assassino estava assistindo de longe. 4 dias depois, incapaz de lidar com o peso do segredo, confessou tudo à mãe. Disse que queria ver como era matar alguém, que sentia muita raiva e que precisava colocar essa raiva para fora. Ele foi preso imediatamente. Eric Smith foi julgado como adulto, com 13 anos. E o tribunal inteiro ficou abalado com os detalhes do crime.
Ui, tá me dando até arrepio. Durante os depoimentos, ele não chorou, ele não tremeu, ele não hesitou. Falava sobre o assassinato de forma quase que didática. Os psiquiatras o diagnosticaram com um transtorno explosivo intermitente, um distúrbio de controle de impulsos caracterizado por surtos violentos e desproporcionais. Ele não era tecnicamente um psicopata, mas apresentava traços de sadismo, insensibilidade à dor alheia e frieza emocional severa. Ele foi condenado por homicídio em segundo grau e sentenciado à prisão entre 9 anos e a prisão perpétua. Eric cumpriu pena em um centro juvenil e depois foi transferido para uma prisão comum. Durante quase 30 anos, passou por 10 audiências de liberdade condicional, sendo negado graças aos céus em todas. Dizia que havia mudado, que estava arrependido, que queria ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Finalmente, em 2021, aos 41 anos, ele foi libertado. Hoje vive sob nova identidade, em local não divulgado. Seus dados são protegidos por lei, embora muitos ativistas e parte da população discordem dessa decisão. A mãe de Derek, Doreen Robbie, luta até hoje para manter viva a memória do filho e critica abertamente a liberdade de Eric. Para ela, não existe tempo suficiente que compense o que aconteceu naquela manhã de agosto. Esse é, sem dúvida, um daqueles casos que rasgam a gente por dentro. Porque Eric Smith não era um monstro visível. Era um menino franzino, de óculos, sardento, com um sorriso tímido. O tipo de criança que os adultos ignoram e os colegas rejeitam. Mas dentro dele havia um vazio imenso, alimentado por anos de humilhação, exclusão e invisibilidade. E um dia esse vazio transbordou. E quem pagou o preço foi uma criança de 4 anos, que só queria ir ao acampamento de verão. Eric matou por impulso, por raiva, por curiosidade. Ele queria ver como era e viu. E mesmo depois, continuou calmo, frio e silencioso. Então a gente se pergunta, será que o ambiente criou esse assassino? Ou será que aquilo já estava ali dentro, esperando o momento certo para sair? O mais assustador talvez não seja o crime em si, mas o fato que ninguém viu isso chegando. Nenhum adulto, nenhum professor, nenhum familiar. Todo mundo viu um menino esquisito, mas ninguém viu um menino prestes a explodir. E isso nos obriga a pensar: quantos Erics existem por aí hoje, ignorados, invisíveis e prestes a quebrar? A infância pode ser um campo de guerra silencioso. Às vezes, a vítima de ordem se torna o predador de amanhã. Essa não é uma história sobre assassinato. É uma história sobre abandono, sobre silêncio, sobre o que acontece quando ninguém escuta um grito que vem baixinho, mas que está prestes a virar tragédia. Porque o mal, às vezes, ele não grita. Ele anda de cabeça baixa, com um par de óculos e raiva acumulada. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de compartilhar com alguém que também gosta de histórias reais. Porque não se esqueça, aqui a verdade é mais intrigante que a ficção. Beijos e te vejo no próximo. Tchau, tchau.